A volta às aulas é um período que gera ansiedade, né? E também preocupação aos pais, viu? Afinal, a criançada toda reunida em uma sala de aula pode facilitar a transmissão de vírus, bactérias e infecções também. Sobre as doenças mais comuns entre crianças e como proteger os pequenos, eu converso ao vivo com a pediatra doutora Silvia Vieste. Ela já está aqui com a gente. Doutora, muito bom dia e obrigada pela sua presença aqui para a gente falar e alertar os pais também em relação a essas doenças mais comuns ali que os filhos acabam ficando mais suscetíveis, né, quando estão em um ambiente com tanta criança. Bom dia. Quero agradecer toda a equipe da TV por ter convidado para falar sobre um tema que é tão relevante agora, nessa época do ano, que são a volta às aulas, né? Que é a volta às aulas. Isso. Então, estou à disposição para esclarecer as dúvidas que, eventualmente, né, surgem nessa época. Doutora, quais seriam essas doenças mais comuns ali com a criançada toda juntinha, que esses pais precisam ter esse cuidado e observar com mais cautela? Olha, eu estive vendo um relatório, né, de um grupo que estuda os resultados de exames de vírus respiratórios de laboratórios de São Paulo. Então, por exemplo, o DASA, o SEID e outros mais 2 laboratórios que analisaram no começo de fevereiro os exames que foram mais positivos para determinados vírus. Então, eles analisaram 921 mil exames, né, laboratoriais e detectaram assim que o vírus que está mais circulando agora nesse momento é o vírus sincicial respiratório, que é o que provoca bronquiolite. Em torno de 18% dos exames têm dado positivo para esse vírus. E em seguida, né, nós temos o vírus da Covid, tá? O SARS-CoV-2, com 15% de positividade, tanto para a faixa etária de mais idade quanto para as crianças, ele ainda continua circulando e tem dado em torno de 15% dos exames de 1 a 4 de fevereiro, que foi o período analisado, que é assim, imediatamente quando iniciaram as aulas. Então, eu acho que tem que ter cuidado com esses vírus. Os vírus respiratórios, do modo geral, né, que logo, assim, a seguir chega o vírus da influenza, que é a gripe. Então, logo em março, abril, maio, começa a circular esse vírus também. E a gente tem um exemplo do ano passado que foi assim muito trágico, porque parece que todos os vírus respiratórios resolveram aparecer, né? Então, nós temos assim rinovírus, metapneumovírus, adenovírus circulando e causando sintomas respiratórios. E também um vírus que está muito em voga agora também, que já começaram a aparecer os casos, é a temida síndrome, né, doença de mão, pé e boca, tá? Então, acho que tem que ficar atento a todos esses, são esses vírus os mais prevalentes, e no momento a gente estamos com o SARS-CoV-2, aí a Covid e o vírus sincicial respiratório circulando com mais intensidade no momento. Nesse caso, doutora, qual que é a recomendação? Que as crianças precisam e a escola, né, tem que estar ali socializando também, é muito positivo para elas, mas quais os cuidados que esses pais devem ter? Nesse caso, para, enfim, aquele que está com essa criança com alguns sintomas, né, e aquele que a criança não está com nenhum probleminha de saúde, nenhum sintoma, mas precisa ir à escola. Quais são os cuidados? Muito boa sua pergunta, eu agradeço, porque para a gente poder esclarecer isso daí, sem dúvida. Então, assim, aquela criança que está bem, que está indo à escola normalmente, os cuidados que os pais devem ter, assim, prevenir as doenças que são preveníveis por vacina, como a Covid, então vacinar os filhos contra a Covid, tá? Que é um vírus que está circulando. Infelizmente, o vírus sincicial respiratório e outros vírus não têm vacina ainda, mas temos a vacina contra a influenza, logo, logo deve chegar a vacina de 2023, já vai estar disponível no posto de saúde, nas clínicas. Vacinar contra a influenza, que é tão grave e séria quanto essas outras doenças, não é uma gripezinha. Vacinar contra as outras doenças também, contra a meningite, pneumonia, manter o seu calendário de vacinação em dia. Isso é essencial.
Aquelas crianças que estão bem, mas que têm alguma comorbidade, por exemplo, um asmático, uma criança que tem alguma deficiência imunológica, então os pais devem procurar, né, nessa época, antes de começar as aulas, o seu pediatra, o seu serviço de saúde para fazer aquele tratamento preventivo, se é o caso da criança que usa alguma medicação, que para nas férias e volta depois na época das aulas. Então, esses pais devem procurar o serviço de saúde e manter a sua vacinação em dia, né? Além de voltar aos tratamentos que eventualmente faz e, às vezes, até mesmo com pedido de exame para ver se essa criança está bem. Outro fator importante das crianças se manterem bem é a alimentação, né? Então, ter uma alimentação saudável, com com os alimentos assim que não sejam ultraprocessados. Então, comer mais aquilo que você descasca do que aquilo que você desembala. Então, essa é uma mensagem que eu acho que assim, os pais devem evitar, né? Tanto mandar de lanchinho para a escola, então tentar mandar os alimentos saudáveis e manter essa alimentação boa em casa. Durante o período que a criança está em casa, antes de ir para a aula, né, dependendo do período da manhã ou da tarde, procurar fazer ao ar livre, ficar menos em casa, em televisão, em celular, em joguinhos, e buscar atividade física ao ar livre, correr, brincar. Isso é muito importante para a saúde e para a imunidade das crianças. Agora, aquela criança que está doente, a gente tem aquela experiência, já a experiência da Covid, e, assim, não mande seu filho doente para a escola, tá? Então, assim, aquela criança que está com sintoma respiratório, começou a espirrar, fica com ela em casa, observa, vê, teve febre ontem, mas hoje não teve, aí manda para a escola, aí a escola liga que está com febre ainda, e nessa situação a gente não sabe que doença que aquela criança está incubando, e ela daí já transmitiu para todas as outras, né? Outro fator importante também é as lições que a gente aprendeu da Covid, que é a lavagem das mãos, a higiene das mãos, passar álcool gel, tudo isso deve ser mantido, né? Essa higiene adequada que evita, em grande parte, a transmissão das doenças infecto-contagiosas. Perfeito, doutor. Eu já ia até, inclusive, trazer e perguntar a respeito dessa questão de prevenção mesmo, né? Você falou bem aí da questão da vacinação, da higiene, que é o básico, né? As atividades, uma alimentação mais saudável, higiene, ali que a gente aprendeu bem, como você bem disse, durante a Covid. Agora, tem outras situações, por exemplo, que não tem a questão da vacina, né? A conjuntivite é um desses casos e o próprio resfriado, né, doutora? E às vezes o pai pode pensar assim, não, é só uma irritaçãozinha ali no olho, e essa criança vai para um ambiente com outras crianças e aí acaba sendo um problema. Nesse caso específico, por exemplo, de uma conjuntivite, também o melhor é permanecer em casa e correr, é claro, para um atendimento especializado, para ter as recomendações? Sim, sem dúvida, aquela criança que está com algum sintoma, a gente pode até falar também uma diarreia, vomitando, então não mandar para a escola a criança que está doente. Muitas vezes os pais minimizam esses sintomas, então falam, não, ele passou, foi num lugar empoeirado, coçou o olho e não é conjuntivite, ou está espirrando muito, mas é uma crise de alergia, vou mandar para a escola. E às vezes esses sintomas são confundidos realmente com a alergia, com a poeira, com a mudança do tempo. Então, se você tem dúvida, não mande seu filho para a escola se ele estiver doente, porque ele vai transmitir para as outras crianças, a classe inteira vai ficar doente e vai impactar a vida das outras famílias também. Então, tem que cuidar dessa parte e também da higiene, como você falou, né? Aquela criança que está com o olhinho irritado, ela coça o olhinho, aquela secreção vai para a mão, ela pega outros objetos e vai transmitindo assim por diante. Perfeito, doutora. Conversamos com a doutora Silvia, que é pediatra, trazendo essas informações e focando, frisando a questão da vacinação, que para aquelas doenças, né, existem várias vacinas que combatem e evitam aí muita dor de cabeça em relação às crianças. Manter esse calendário, essa carteirinha, cadernetinha ali atualizada é extremamente importante, porque uma hora ou outra vai ter ali alguma
alguma doença, enfim, por conta mesmo desse relacionamento em grupo, né, doutora? Muito obrigada pelas suas informações, obrigada pelas orientações, tenho certeza que trouxe muita clareza aí para os pais. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Tenha um bom dia.